Olá! Envelhecer, precisar ou não de cuidados, ir morar com os filhos. Esse arranjo tão comum nas famílias brasileiras está se transformando. Os velhinhos hoje, como quando eram bem jovens, querem ser independentes para cuidar de sua própria vida e, de preferência, sozinhos. Eles querem liberdade. É nessa revolução de costumes que surgem outras alternativas de moradia para essas pessoas, todas bem distantes das antigas casas de repouso e muito mais próximas de um centro de convivência. A moradia para idosos é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Muitos idosos não conseguiram envelhecer comprando a sua casa própria. Por que o governo não dá um auxílio, principalmente para os idosos inválidos, né? Foi oferecido para mim, eu nem esperava, tá? Então, aqui é o meu lar. Chegar à terceira idade sem condições de bancar uma moradia digna. Também não querer ter no horizonte a perspectiva de um asilo ou casa de repouso. A solução para várias pessoas que se encontravam nesta situação veio com a Vila dos Idosos, modelo de moradia social instalado no bairro do Pari, centro de São Paulo. Adoro. Isso aqui é um cantinho do céu. É maravilhoso, é melhor do que morar com família. Mas eu lutei muito para estar aqui, você entende? Há uns 15 anos atrás. Ele mora aqui há 9, mas uns 15 anos já estava indo nas reuniões. Dona Hélia mora num dos 145 apartamentos da Vila dos Idosos, construída há 9 anos no Pari, região central de São Paulo. Como Dona Hélia, todos os moradores têm mais de 60 anos e renda mensal que não ultrapassa 3 salários mínimos. A maioria são mulheres que chegaram à terceira idade sem recursos para bancar uma moradia digna. Eu não tinha nada, moradia. Eu tomava conta de um rapaz que tinha problema de cabeça e ele faleceu e a família ia vender a casa. Então eu estava rezando, pedindo para Nossa Senhora que me ajudasse. Aí quando saiu meu apartamento, nossa, aqui é um paraíso. Nosso canto lá, a gente se dá bem com todos os vizinhos, é muito gostoso. O empreendimento foi erguido pela Coab, que também faz os contratos, cobra os aluguéis, que não ultrapassam 10% do rendimento dos idosos e administra o condomínio. A água já é incluído também no condomínio. Também essa parte externa da luz, isso tudo, nós pagamos apenas seria a locação social, que são 88 mais 35, e as despesas internas, que é com referência à luz, a gás, telefone. A SEAB, Secretaria Municipal de Habitação, seleciona os idosos, oferece assistência social e fica com o dinheiro dos aluguéis. Ele volta para um fundo municipal de habitação, que é daí que vem também essa proposta desse recurso. Então, a proposta é que ele venha, esse valor dos aluguéis que são retirados daqui, ele retorne para esse fundo para investimento em novos empreendimentos, enfim, na própria questão, né, de manutenção, de reparos. Os contratos são renovados a cada 4 anos e conseguir uma vaga num dos apartamentos é bem difícil. Já tem idoso na fila, já tem aqui, já está ocupado praticamente. Estamos apenas aguardando, aliás, a Coab está aguardando apenas a pessoa terminar a reforma para a pessoa poder se mudar para cá. O serviço pesado fica por conta de profissionais. Outras tarefas são divididas entre os moradores. Esse salão aqui é por conta de nós. Lavamos. Essas cadeiras são todas lavadas, as cadeiras são todas limpas quando tem festa aqui. Nós vamos ter uma festa no dia 20. E eu cuido da lixeira de fora também. Aqui é uma equipe, porque nós juntamos umas 4 para poder lavar aqui. Longe de ser uma clínica de repouso ou um asilo, a Vila dos Idosos não tem controle de horário, entrada ou saída dos moradores. As regras são as mesmas de qualquer condomínio. Menores de 60 anos são admitidos apenas como visitantes. Eu trabalho fora. O que a senhora faz mais? Eu faço faxina e trabalho com a família há 40 e tantos anos, que eu faço comida para eles na sexta-feira. Quantos anos a senhora tem? Eu agora, dia 18 de janeiro, eu faço 80 anos. Muitas pessoas vêm para cá e têm contato com seus filhos, parentes. É que geralmente essas pessoas chegam numa determinada fase
da vida, o qual o filho já casou, o sobrinho já está vivendo, e essa pessoa busca uma autonomia, busca residir sozinha, então ela não quer mais ficar sendo um agregado, entre aspas, na casa de um filho, então ela vem para essa moradia social. Nós temos aqui filhos que vêm visitar cotidianamente, os idosos vão até a casa dos familiares. Consigo, até viajo bastante, né? Consigo, com a graça de Deus, apertando o cinto, mas eu gosto muito de viajar, caminhar assim e viajar. Então, tenho oportunidade, eu viajo mesmo, aproveito a minha vida enquanto eu tenho forças. Hoje nós recebemos aqui no estúdio uma especialista em envelhecimento. Marília Viana Berzins é também presidente da ONG OLHE, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Tudo bem, Marília? Tudo bem. Isso aqui é o paraíso, dizem as moradoras da Vila dos Idosos. Estão felizes lá e não têm a menor vontade de virar agregadas nas casas dos filhos. O que é que levou a essa mudança de comportamento, Marília? Foi o momento de vida, a construção, a história que as levaram a morar num condomínio onde as pessoas se reconhecem como idosos, se tem ajuda coletiva, tem ajuda mútua, estão protegidos de tantas situações externas, e ali elas se encontraram, elas se sentem bem. E por isso o testemunho dessas, e coincidentemente são mulheres, né, dizendo que estão bem, estão felizes naquela situação. Não significa querer ficar longe da família pura e simplesmente. Eu gosto de pensar que a velhice não tem um único jeito de ser, são vários. Essa reportagem nos mostrou uma parte das pessoas que envelhecem sem precisarem ou quererem ou necessitarem morar com suas famílias. Sim. Por outro lado, nós temos outro grupo de pessoas idosas que a família é a base do seu sustento e elas também se sentem felizes em suas casas. Existem todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Pois é, chegar aos 60 anos ou mais e ver o salário sofrer redução, exatamente quando a pessoa mais precisa de conforto e atenção à saúde. Essa é a realidade da maior parte da população idosa brasileira. É aí que se começa a pensar em como resolver este problema. Porque o governo, né, não baixa os impostos do aposentado ou até dos produtos que a gente usa, de remédio, ou seja, moradia, como você falou, transporte. Nós temos transporte que tem esse acesso e outros não têm. O Estatuto do Idoso vem garantir uma série de direitos, não é? Por exemplo, transporte público gratuito, ele tem direito a viagens que ele possa fazer intermunicipal, interestadual, ou seja, o Estatuto garante uma série de benefícios para este grupo de pessoas que são os idosos. E é preciso separar o que é idoso e o que é aposentado. Nem todo aposentado é idoso. E nem todo idoso é aposentado, né? Sim. O nosso entrevistado ali fala abaixar os impostos dos aposentados. Quando se refere ao Estatuto do Idoso, nós temos um conjunto de garantias asseguradas às pessoas com 60 anos e mais, inclusive no que se refere ao imposto predial, nós temos uma série de prioridades no andamento das ações públicas. Então, de uma forma geral, tem-se a garantia de proteção a essas pessoas idosas no Estatuto do Idoso. Ok. Já existem instituições para idosos no sistema privado, mas os preços, em geral, são para quem tem um bom poder aquisitivo. Por isso, as perguntas que vêm da rua pedem sempre ao governo que resolva a situação. Eu queria saber por que o governo não faz creche para idosos, as pessoas necessitadas, que não têm condições os filhos cuidarem e trabalharem ao mesmo tempo. Eu queria saber por quê e quero que o governo faça isso, porque eu conheço muito idoso que precisa. Inclusive, aproveitando essa oportunidade aqui, de evitar chamar essa modalidade, esse serviço, como creche para idoso. Creche é um equipamento destinado para crianças. Sim. Idoso não é criança. Quando a gente fala isso, nós estamos, inclusive, provocando uma discussão com a sociedade, de não achar que idoso é uma criança grande. Então, eu gostaria de dizer isso. Ela tem razão no que se refere a essas instituições centro-dia. Na cidade de São Paulo, era a meta do governo atual implantar 15 centros-dia até o final da gestão. Nós temos acompanhado essa discussão, 5 centros-dia já foram implantados. Então, a meta ainda não foi atingida. Qual é a diferença?
precisamos cobrar dos governos municipal, sobretudo, né, do governo estadual, federal, porque repassa a verba para o estadual para chegar no municipal, a implantação desse serviço que se chama Centro-Dia. Só para clarificar, para deixar claro para o seu ouvinte, é o seguinte, é um equipamento que a família leva o idoso, fica durante o dia ou parte do dia, sim, e vai buscar no final do dia. Mas este equipamento é destinado para um tipo de idoso, não vale para todos, porque nós temos outras modalidades de atendimento. Para que tipo especificamente? Esse tipo de idoso que precisa do centro-dia é aquele que tem uma limitação nas suas atividades de vida diária, que precisa de um acompanhamento na realização das suas atividades, ele tem dificuldade de andar, ele precisa de um acompanhamento de um profissional da saúde, por exemplo, uma fisioterapia, ele precisa de uma atividade para estimular a sua memória. Então, é um equipamento, ele não é dependente, porque não seria lá o local para ele ficar, sim, mas ele tem uma limitação que a gente chama na sua funcionalidade, ou seja, ele está limitado em realizar algumas atividades que são importantes e naquele equipamento social ele vai receber isto. A primeira república específica de atendimento ao público da terceira idade surgiu em Santos, no litoral de São Paulo, em 1995. O projeto fez sucesso e se expandiu para outras cidades e estados brasileiros. Procure sempre a prefeitura da sua cidade para inscrições nesses programas. Vamos ver como funcionam e quais as diferenças em relação aos asilos. Na República, os residentes ficam responsáveis pelos cuidados com a limpeza e dividem igualmente as tarefas. A diferença entre residir em uma república e um asilo está no convívio social. Na maioria dos asilos, como os idosos não podem sair, o convívio fica restrito ao próprio ambiente. Nas repúblicas, eles têm a liberdade para sair no momento em que desejam. O ambiente da república possibilita manter a vida social ativa, além de estimular a convivência social. Viver em comunidade é um bom caminho para evitar o surgimento da depressão. No próximo bloco, vamos conhecer o Palácio da Dona Terezinha, uma senhora de 85 anos que mora na Vila dos Idosos. Ai, tem meu menino Jesus aqui, ó. Aí, com frio embrulhadinho, ó.